Olá, graça e paz, povo da cruz! Estamos indo para o nosso 9º episódio da nossa série de devocionais Vivendo Provérbios. Um capítulo por dia, uma vida com sabedoria. E no dia de hoje nós vamos falar 2 caminhos, vida ou morte. 2 caminhos, a sabedoria e a insensatez. E nosso texto-chave é Provérbios capítulo 9, verso 6, que vai dizer: deixem a insensatez e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Querido, Provérbios 9 é o encerramento do prólogo do livro, do início desse livro. Ele resume tudo o que vimos até aqui em um quadro bem simples e bem poderoso. São 2 convites, 2 mesas, 2 vozes, 2 caminhos, 2 destinos. De um lado, a sabedoria, elevada, claríssima, generosa e aberta. Do outro lado, a insensatez, barulhenta, sedutora e vazia. E a vida humana se resume a isso. Qual convite você aceita? Então hoje nós veremos como identificar cada voz e como escolher o caminho da vida. O ensinamento de número 1 que nós temos para hoje: a sabedoria prepara uma mesa. No início do capítulo, a sabedoria, ela constrói, ela prepara, ela abre as portas, ela chama, oferece pão e vinho, convida a todos. O convite de Deus é público, acessível e generoso. Ele não chama apenas os intelectuais, ele chama os simples, os humildes, os honestos, gente normal. Deus prepara antes de chamar. Se você ainda não ouviu os outros episódios, ouça os outros episódios que nós falamos bem sobre esses assuntos aqui. Nosso ensinamento 2, a insensatez também chama. Da mesma forma que a sabedoria é um convite à mesa, a insensatez também vai chamar. Isso a gente vê do verso 13 ao verso 18 desse mesmo capítulo. A insensatez, ela é barulhenta, espalhafatosa, superficial, totalmente vazia e extremamente enganosa. A diferença qual é? A sabedoria prepara e a insensatez improvisa. Uma vai oferecer vida, a outra esconde a morte. Viva uma vida diante do Senhor, com seus olhos abertos, buscando a face dele na constância diária de todos os dias, em porções diárias, buscando a face do Senhor, cumprindo o teu propósito de existência nessa terra, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Aí você vai ter discernimento para conseguir diferenciar e enxergar claramente. Ver que a sabedoria sempre prepara e a insensatez sempre vai improvisar. Se os seus olhos estiverem fixos no Senhor, o discernimento virá ao seu coração, a sabedoria de Cristo, ela florescerá em você e você vai ver claramente que um lado está oferecendo vida e o outro lado, ele não está te oferecendo a morte, ele está te escondendo a morte, porque nunca vai ser claro. Sempre vai ser oculto pelo caminho, como eu falei nos episódios anteriores. Você vai ser cego nos seus olhos para não enxergar para onde você está indo. E se você estava indo para o lugar certo, você vai ser desviado para o caminho errado. E se você continua nesse caminho errado, seus olhos vão ser abertos quando você estiver à beira de um precipício. Ensinamento 3 de hoje: a voz da sabedoria leva à vida. Verso 6 diz para a gente, né? Deixem a insensatez e vivam. A sabedoria sempre vai conduzir à vida, clareza. A sabedoria vai nos levar, nos conduzir à maturidade, à responsabilidade, a propósito e, acima de todas as coisas, temor do Senhor. A sabedoria é a voz do Espírito e a insensatez é a voz da carne. Se você está vendo vida, clareza, se você está amadurecendo espiritualmente, se você está tendo responsabilidade, se você consegue entender o teu propósito nessa terra, e se você tem um temor profundo pelo Senhor, eu
eu tenho alguma coisa para te dizer. A sabedoria de Deus está florescendo em você, mas se for ao contrário, é a insensatez da voz da carne. Ensinamento 4. A voz da insensatez leva à morte. O verso 18, perdão. Mas eles não sabem que ali estão as sombras da morte. A insensatez esconde as consequências. Tudo muito lindo, tudo muito sedutor. Tapa os seus olhos no improviso de pensar que você está vivendo uma nova experiência. Na verdade, os seus olhos estão sendo tapados para o improviso e te levando para o abismo. E o custo disso é emocional, é o custo espiritual, é o custo moral, é o custo relacional e o custo do futuro. É um preço muito alto que se paga pela insensatez, mas a gente só consegue ver o fechamento dessa conta quando nós já estamos no final do caminho, à beira do precipício e talvez até já sendo empurrado nele. E a gente vê o quanto foi caro nas nossas emoções, em nossa vida espiritual, na nossa moralidade, nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso futuro. Porque a insensatez é viver sem olhar para o amanhã. Ensinamento 5. A maior diferença está na resposta. O capítulo mostra que a diferença entre sábio e insensato não é e nunca foi a inteligência. É a postura diante da correção. Nossa, isso aqui é lindo demais, isso aqui é forte demais. O capítulo vai mostrar pra gente que a diferença entre o sábio e o insensato não é a inteligência, é a postura diante da correção. O sábio cresce com correção. O insensato se ofende com a correção. Aí você já identifica quem está vivendo no espírito e quem está vivendo na carne. Aí você consegue identificar em quem está florescendo a sabedoria de Deus e em quem a insensatez é nítida e clara. O sábio diz: pô, me ensina mais. O insensato diz: não se meta. A vida é minha, eu sei o que eu faço. Deus me ama como eu sou, Deus cuida de mim. Não, esse Deus que você está falando não é o mesmo Deus que o meu. É, realmente, nunca será. O Deus que gera sabedoria não vai ser o mesmo Deus que traz insensatez. Sabedoria nasce de um coração ensinável. Pergunta que eu te faço: seu coração hoje está sendo ensinável? Se o seu coração está inclinado ao ensino divino, à correção divina, à exortação divina e ao encorajamento divino, a sabedoria está florescendo no seu coração. Cristo, querido, Ele é a sabedoria encarnada e o caminho da vida. Jesus é a mesa preparada, como nós lemos em Salmo 23. Jesus é a sabedoria eterna. Nós lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Ele é o caminho, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Ele é o convite, Mateus 11, 28. Ele é o pão e o vinho verdadeiro. João 6 vai falar. Seguir Cristo é seguir o caminho da sabedoria. Rejeitá-lo é seguir a insensatez que leva para a morte. Mais uma vez, já falei e repito, é fácil de identificar quem está vivendo na sabedoria divina e quem está vivendo na insensatez. E aqui não falamos sobre idade humana ou idade biológica, mas aqui nós estamos tratando sobre o quanto o seu coração é ensinável. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele entende o começo da nossa jornada no tocante de sermos muito inflexíveis em muitas das vezes. Com as pessoas, conosco mesmo ou com os ensinamentos dos mais sábios. Mas quando você permite que o Espírito te exorte, que Ele te corrija diariamente, inevitavelmente nós encontramos o caminho da sabedoria. Então, por favor, aplique a voz que você está ouvindo. Melhor, avalie a voz que você está ouvindo. Deus sempre fala, só que não se esqueça, a carne também. Você só vai conseguir identificar se é a voz de Deus falando com você
se você estiver buscando a Ele. Porque você só identifica uma voz que você conhece. Se você não está se relacionando com Cristo, como é que você vai reconhecer a voz dele falando? E se você só está ouvindo a voz da carne, a carne ela tem um talento de imitar a voz do Senhor. Imitar, mas não é a voz dele. Aceite correções sem orgulho. Esse é o grande desafio da humanidade. O orgulho é muito difícil de vencê-lo. Mas em Cristo podemos todas as coisas. A correção, querido, é ferramenta de maturidade. Então, você quer amadurecer? A correção vai ser uma ferramenta muito usada na nossa vida. Rejeite caminhos que escondem consequências. Se precisa esconder, não é de Deus. Deus, ele trabalha na luz e não nas trevas. Então, se esse caminho esconde as consequências, não é o caminho que o Senhor escolheu que você caminhasse. Simples assim. Escolha diariamente o caminho da vida. A decisão não é anual, a decisão é diária. Então pare de planejar um ano se você não está vivendo o dia. Não brinque com a insensatez. Não flerte com as decisões que roubam sua paz. Não se encha daquilo que Deus mandou você deixar. Saia da mesa errada. Levante-se do convite da carne. Corra para a mesa da sabedoria ainda hoje. Mesmo se você tem feito escolhas ruins, Deus está te chamando hoje de volta. Sabe por quê? Há pão na mesa dele, há vinho na casa, há vida disponível, há caminho preparado. A sabedoria te quer de volta. Ela nunca quis que você saísse de perto dela. Senhor, abre os meus ouvidos, dos meus irmãos e irmãs, para a tua sabedoria. Nos dá discernimento para rejeitar essa insensatez. Guia os nossos passos para o caminho da vida. Nos ensina a ouvir, nos ensina a obedecer, a discernir e a caminhar somente e exclusivamente contigo. Em nome de Jesus. Amém.